Deixa-me dizer-te uma coisa extremamente importante e, por amor de Deus, nunca te esqueças disto. Se tu não liderares a mudança na tua vida, é a vida que te vai mudar. E isso nunca será bom. Deixa-me ler-te aqui um extrato do meu livro Saiba Como Mudar a Sua Vida. O título é: Se não mudares, a mudança mudar-te-á. Uma dica muito importante neste processo de mudar a tua vida. Se adiares ou decidires não mudar, será a mudança a mudar-te. Soa-te estranho? Deixa-me então explicar-te melhor. O que acontece aqui é que tu passas de uma pessoa ativa para uma pessoa passiva em todo este processo de mudança. Tu deves liderar a mudança para que ela não te lidere. Se adiares ou se recusares a mudar de vida, todas as mudanças ser-te-ão impostas. E, acredita, não será nada bom para ti. A direção das mudanças não será a que tu escolhes, mas aquela que a vida ou os outros escolherão por ti. Claro que todas elas, como disse atrás, são sempre para teu bem. Só que tu podes não aceitar o resultado delas. Sobretudo porque todas as mudanças impostas pela vida e pelos outros, devido à tua recusa de mudar, quase sempre implicam perdas. E tu, como todas as pessoas, lidas mal com as perdas, porque cada perda implica algum tipo de sofrimento e de dor. E tu estás cansado de sofrer e de experienciar dor. O problema põe-se ainda mais quando as pessoas, ao invés de mudar, se vitimizam e optam por culpar alguém ou algo pelo que lhes está a acontecer. É bem mais fácil culpar do que aceitar. Já reparaste? Analisar, perceber e agir. As pessoas revoltam-se e a revolta atrai mais revolta. Quando o que devem fazer é aceitar. Porque já nada podem fazer para mudar o que aconteceu. Aconteceu. Ponto final. Agora, o que devem optar por fazer, depois de aceitarem a ideia da impossibilidade de mudar o que aconteceu, é começar a fazer escolhas de respeito por elas mesmas. Novas escolhas não mais lideradas pela vitimização, mas pela vontade de mudar a vida de uma forma mais livre de sofrimento e de dor. Sabe como mudar a sua vida? O que faria se não tivesse medo? A vida é mudança. E eu já disse isto muitas vezes e as pessoas revoltam-se, mas 90% da tua vida é resultado das tuas escolhas, conscientes ou inconscientes. E só 10% é que não dependem de ti. E tu dizes, revoltado porque não gostas da vida que levas, dizes assim, não, isto não pode ser assim. Como é que eu decido a minha vida e a minha vida não presta? Ou eu não gosto do que estou a fazer? Porque as tuas escolhas não te estás a pôr, nas tuas escolhas não te estás a pôr em primeiro lugar. E as pessoas dizem, mas em primeiro lugar porquê? Não penso nos outros? Claro, pensas nos outros. Em primeiro lugar, porque tu és a pessoa mais importante da tua vida. E se tu começas a fazer as coisas para os outros sem pensares em ti, vais sofrer. É fundamental que tu percebas este princípio básico. Só podes dar quem és, senão vais criar um personagem, vais viver em esforço e vais sofrer. Chega. Chega disto tudo. Percebe uma coisa. As tuas mudanças, as mudanças na tua vida, as tuas escolhas, têm que ser lideradas por ti. Tu tens que sentir se aquela escolha te respeita ou não te respeita. É a teu favor ou é contra ti? Te põe numa posição que tu não queres. Tu sentes, tu se fores um bocadinho, sem te querer insultar, nem vou insultar, porque não mereces ser insultado, nem ninguém merece ser insultado. Mas
Se tu sentires, e se não sabes sentir, aprende. Aprende a escutar-te. Por isso é que este livro se chama O que é que tu farias se não tivesses medo? Porque quando tu te perguntas isso a ti próprio, de repente tu tens uma resposta. Só que depois vem o medo, não é? E já não fazes. Quando tu vais escolher, tu tens que pensar com muita calma antes de escolher e perceber: esta escolha tem a ver comigo? Ou eu estou a fazê-la unicamente a pensar nos outros, para lhes agradar, para atender àquilo que eles esperam de mim? Entende isto de uma vez por todas. Porque se tu entenderes isto e se tu aplicares isto na tua vida conscientemente, toda a tua vida muda. Tu passas a ter um alinhamento diferente. Porque tu vês-te de uma forma não melhor que os outros, mas de uma forma especial. Porque tu és especial, porra. Tu és especial. Só não sabes e nem acreditas na tua capacidade de liderar a tua vida, porque provavelmente os teus pais, ou seja quem for, tiraram-te esse poder. Não te fizeram acreditar que tu eras capaz de liderar a tua vida. Então tu escolhes para agradar, escolhes para ser aceito, escolhes para uma série de chatices que só estão a trazer sofrimento e dor. Agora, mudar de padrão é chato, é difícil. Porque, de repente, tu que queres que as pessoas gostem de ti, tu vais fazer exatamente o oposto e vais sentir que, afinal, as pessoas não gostam de ti. Não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Tem a ver com aceitar. Se as pessoas te aceitam, elas vão permitir que tu faças as mudanças. E, quando nós começamos a liderar as nossas mudanças, é uma filtragem. Porque tu percebes toda a escumalhada que andava à tua volta e que não interessa para ninguém. E tu percebes quem são as pessoas que te apoiam, quem são as pessoas que devem estar do teu lado, quem são as pessoas que rejubilam com o teu crescimento, com a tua evolução. Essas é que interessam à tua volta. As outras não interessam para nada, pá. Sabes, nós quando queremos agradar as pessoas, acabamos sempre por sofrer. Porque funciona ao contrário. Tu queres agradar e as pessoas veem-te como uma pessoa submissa. E no primeiro momento descartam-te. Sabes? Eu senti isso na vida. Senti isso na vida durante muito tempo. Queria agradar ao meu pai, era descartado pelo meu pai. Queria agradar aos meus superiores, era descartado pelos meus superiores. Eu tive que, enquanto trabalhei por conta de outrem, eu tive que me esforçar tanto, sofrer tanto, para que efetivamente eu conseguisse chegar a algum lado. Até que, naturalmente, quebrei. Pois tinha que quebrar. Ninguém aguenta permanentemente uma história destas. Mete uma coisa na tua cabeça. O que é que tu queres para a tua vida? Não sabes responder a isso? E o que é que tu não queres para a tua vida? E está na tua vida todos os dias. Então pergunta-te, o que é que eu faria se eu não tivesse medo nenhum? E tu vais ver que vais encontrar respostas. E a seguir, este menino aqui vai começar a meter medo. Epá, não, porque tu és efetivo, porque é importante que aquela pessoa goste de ti e tal. E tu esqueces. Este é um funcionário teu. Eu já disse isto 500 mil vezes. É um funcionário, não és tu. O cérebro tem uma função, proteger-te, manter-te vivo. Já vem do tempo das tribos. Entendes? Então, perante uma atitude que tu dizes, se eu não tivesse medo, eu faria isto. Epá, calma, não faças isso porque tu vais-te dar mal. Vai acontecer isto. E tu, de repente, já não estás a fazer nada. E estás a fazer o quê? Uma escolha de segurança. Vais escolher o mesmo que te ilude que vais, digamos, ficar melhor, mas não ficas melhor. É temporário, é efêmero e acabas por sofrer. Enquanto fazes as escolhas que tu queres e põe este gajo a trabalhar para isso. Imagina que tu dizes, se eu não tivesse medo nenhum, ia até à Islândia. E este começa logo, pá, este medo disto, o dinheiro, não sei o quê, e tu dizes, esquece. Tu vais-me ajudar a chegar à Islândia. E é para isso que ele serve.
E o que é que ele vai começar? Vai começar a fazer um plano. Ok, para chegares à Islândia precisas de X dinheiro, tens que apanhar o avião, tens que não sei o quê. É para isso que o cérebro serve. É para te ajudar, em todas as situações, a atingir aquilo que tu queres. Por isso é que é importante esta combinação entre ti e o teu cérebro, para que tu possas ter consciência que 90% das tuas escolhas são as que ditam a qualidade e o tipo de vida que tu tens. Se tu não gostas da vida que tu tens, estás a fazer escolhas erradas. Então, para. E começa a analisar uma a uma as tuas escolhas. Porque a vida é mudança. E se tu não mudares, a vida muda-te. E quando a vida te muda, epá, não vais para o melhor sítio. Vais para o sítio que tens que ir para aprender. Mas vais para um sítio de dor e de sofrimento. Enquanto que se tu escolhes por ti próprio, até podes sofrer, mas é um sofrimento diferente, porque traz por trás dele um alívio, porque estás a ser tu próprio, e um orgulho de estás finalmente a escolher por ti mesmo. Não há dinheiro que pague isso, não há sensação que pague isso. Mete isso na tua cabeça. Por amor de Deus, de uma vez por todas. E eu não sou ninguém para dizer isto, mas eu ouso dizer-te, porque eu quero te ajudar. Se tu não gostas da vida que tens, é porque as tuas escolhas, conscientes ou inconscientes, estão a ditar a vida que tu tens. Não gostas? Começa a mudar as tuas escolhas. Começa a escolher aquilo que tem a ver contigo, aquilo que tu respondes quando tu dizes o que é que eu escolheria se eu não tivesse medo de nada. O que é que eu escolheria se eu não precisasse de ninguém? E depois põe este menino a trabalhar para ti. E vais ver, te garanto, porque foi o que eu fiz. Depois de muita porrada que eu levei, eu acabei por perceber, calma, que isto não é bem assim. E hoje, as escolhas que eu faço, tenho plena consciência daquilo que estou a fazer. Se eu ainda faço algumas coisas inconscientes, claro, eu não sou perfeito. Mas cada vez são menos. E depois, eu tenho uma coisa, que tu também vais ter. É que depois de eu fazer a escolha inconsciente, eu vejo as consequências. E digo, ups, não era isto que eu queria. Então eu faço uma escolha sobre a escolha que eu fiz inconsciente, faço uma escolha consciente. E as coisas mudam de direção. Te garanto que a tua vida muda a partir do momento em que tu lideras as tuas escolhas. Sem medo de ninguém, sem querer a aprovação de ninguém, seguindo a tua verdade. Experimenta. E depois diz-me qualquer coisa, porque eu tenho a certeza que como comigo resultou, contigo também vai resultar. E tu mereces. Muito bem. Se gostaste deste texto, coloca aí um gosto. Subscreve o meu canal. Não te esqueças de clicar no sininho onde diz todas as notificações para poderes efetivamente seres notificado de cada vez que eu publicar um vídeo e oferece este livro. Oferece este livro a todas aquelas pessoas que querem mudar as suas escolhas, que não estão contentes com a sua vida e que têm que entender o que devem fazer para construírem uma vida à medida de quem eles são. Um grande abraço para ti.